Olá, eu me chamo Karen Carvalho e no conteúdo desse vídeo irei falar sobre as enzimas digestivas. Então, o que são as enzimas digestivas? As enzimas digestivas são substâncias essenciais para o processo de digestão, facilitando a quebra de moléculas grandes de alimento, como carboidratos, proteínas e lipídios. Ela quebra essas moléculas alimentares em unidades menores para assim facilitar a digestão do intestino e acelerar a absorção. Ela tem três principais funções: acelerar as reações químicas que quebram os alimentos. Após quebrar essas moléculas em menores unidades com aceleração, elas facilitam a absorção dos nutrientes, fazendo assim melhorar a digestão e reduz o desconforto digestivo com a ação dessas enzimas digestivas. Então, quais são essas enzimas e onde elas são produzidas? As enzimas digestivas são produzidas principalmente no pâncreas, mas também são produzidas em outros locais. A amilase ela é produzida em duas partes do corpo. Ela é produzida pelas glândulas salivares e pelo pâncreas. A amilase salivar é produzida pelas glândulas salivares. As glândulas salivares estão presentes na nossa boca, ou seja, a digestão começa na boca, que é onde ocorre a quebra do amido. Após isso, a amilase pancreática continua a quebrar no intestino delgado. A amilase pancreática ela é produzida pelo pâncreas, só que ela é liberada no intestino delgado. Níveis altos de amilase podem identificar inflamação no pâncreas e níveis baixos podem indicar insuficiência pancreática. Outra enzima digestiva presente é a pepsina. A pepsina é produzida por células da mucosa do estômago. Ela é uma enzima que hidrolisa, ou seja, ela quebra as ligações peptídicas que unem aminoácido nas proteínas. Ela só age por meio ácido, por isso o estômago produz ácido clorídrico, para criar um ambiente ideal para ela agir. Ela também compõe o suco gástrico, que é essencial para a digestão. A deficiência da pepsina causa problemas digestivos como indigestão, azia, refluxo e inchaço abdominal. A pepsina também é utilizada em laboratórios para preparar fragmentos Fab a partir de anticorpos. Em alguns estudos, a pepsina é utilizada para digerir proteínas e análise de fibras alimentares. Outra enzima presente que é essencial para a digestão é a lipase. A lipase ela é produzida também pelo pâncreas e pela boca do estômago. A sua função é quebrar lipídios, ou seja, quebrar gorduras, em componentes menores. Ela é essencial para a absorção do intestino. Níveis altos de lipase podem indicar pancreatite aguda, pancreatite crônica e colisticite. Então, sobre as enzimas digestivas. E por falar em enzimas digestivas, a gente pensa logo no processo da digestão em si. Quando você come um alimento, esse alimento ele tem macronutrientes, ele tem carboidratos, proteínas, gorduras, ele também tem micronutrientes, que seriam as fibras, vitaminas, minerais, fitoquímicos, e o seu corpo ele vai digerir até formar micromoléculas. E para que esse processo ocorra, ele é preciso, no caso das enzimas. Como já foi falado no vídeo anterior, as enzimas é um conjunto, no caso, que começa pela boca e vai até o final do intestino grosso. Passa pelo intestino estômago, esôfago, estômago, intestino delgado e, por fim, o intestino grosso, até levar embora aquele alimento que você comeu. Logo após a primeira parte do processo da digestão, temos a segunda etapa, que é onde temos a participação das enzimas do suco pancreático, que elas desembarcam, no caso, no duodeno. O duodeno é a segunda parte do processo digestivo e
é a primeira porção do intestino delgado, ou seja, logo após descer do estômago, entra na primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno, onde ele vai fazer separação de alguns nutrientes, de tudo que aquele alimento contém. E nesse local, no caso, as enzimas que fazem parte do suco pancreático, elas vão precisar do pH alcalino que está presente ali. Então, essas enzimas que fazem parte é a tripsina. A tripsina e a quimotripsina, elas são enzimas que são responsáveis pela quebra das proteínas. Ou seja, toda a proteína que você ingere, ela vai diretamente ser quebrada por essas duas enzimas. No suco pancreático também nós temos a amilase. A mesma que tem na boca, nós vamos ter também lá. E ela, lá com a amilase, todo o amido que não foi quebrado na boca, ele vai ser agora quebrado. Também nós temos a lipase pancreática, que é responsável pela quebra dos lipídios, no caso das gorduras. E nós temos também a nuclease. As nucleases, elas quebram o DNA e o RNA, liberando os nucleotídeos. E logo após o suco pancreático, nós temos o suco entérico, que é a parte final ali, já é lá no intestino grosso que ocorre, e lá nós temos a presença das peptídeas, as nucleotidases, que são a quebra dos nucleotídeos, as disacarases, no caso, a lactase, a maltase, a sucarase. A lactase, como a gente já sabe, ela é responsável pela quebra da lactose. A maltase pela quebra da maltose. E a sucarase, ela vai ser responsável por quebrar ali a sacarose. Então, depois de todo esse processo, em cada local do seu corpo, do seu sistema digestivo todo, nós vamos encontrar várias enzimas. E todas elas vão trabalhar em conjunto. Então, enquanto uma está, por exemplo, quebrando as gorduras, a outra ela está quebrando o açúcar. Enquanto uma está ali só na proteína, tirando tudo que aquela proteína tem de bom e eliminando, jogando para fora aquilo que não vai ser utilizado no seu corpo, elas estão em conjunto, uma com a outra. É importante lembrar que, para que você tenha uma boa digestão, o seu pH da boca, o pH do estômago e o pH do intestino estejam equilibrados, porque o desequilíbrio desse pH ele pode acarretar em vários problemas no processo digestivo. Então é importante que a gente mantenha uma boa alimentação, a hidratação e, acima de tudo, tente ao máximo fazer com que tenha o pH na sua forma natural e ali, sempre no nível.